A Guarda Real é a instituição mais respeitada e valorizada em Westeros. E não é para menos. Ela é feita pelos melhores cavaleiros do reino. E a guarda tem como dever sagrado proteger o rei e a sua família, além de simbolizarem os valores de cavalheirismo, lealdade, virtude e coragem para todos os outros cavaleiros de Westeros. Instituídos pouco após a conquista pela própria Rainha Visenya, a Guarda sempre contou com alguns dos nomes mais emblemáticos da história de Westeros e muitos dos seus membros tiveram feitos lendários e ajudaram a moldar o curso da história das crônicas. E por isso, no vídeo de hoje, nós vamos tentar elencar quem são os maiores nomes da história da Guarda Real. Eu sou o TH Magaldi e se você ama o universo de Game of Thrones, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Antes de tudo, é claro, eu preciso falar dos meus critérios para criar essa lista, porque toda vez que eu faço um ranking, faço uma lista, dá polêmica. Muita coisa pode tornar um cavaleiro um bom cavaleiro ou um bom membro da Guarda Real. Existem muitos critérios para a gente avaliar um cavaleiro dentro das crônicas. Fatores como a habilidade com a espada, a lealdade, o próprio senso de cavaleirismo e etc. Só que dentro das crônicas a gente tem alguns membros da história da Guarda Real que nós temos mais informações, enquanto outros a gente sabe muito pouco sobre eles. Alguns personagens têm feitos mais marcantes e se envolveram mais nas decisões políticas do reino e se envolveram mais com alguns reis, e outros eram mais famosos pela habilidade, são mais citados dentro da história. Então é importante levar em consideração a quantidade de informação, de relatos que a gente tem sobre cada um desses cavaleiros, sobre cada um desses personagens. Então eu tentei considerar tudo isso para essa lista. E, obviamente, no final das contas, o critério mais definitivo é a minha opinião. Basicamente, o que eu tentei fazer aqui foi montar a minha Guarda Real. Se eu pudesse escolher todos os nomes da história de Westeros para montar a minha Guarda Real, entre os membros que já foram da Guarda Real, provavelmente essa seria a minha lista de nomes. Então, caso você discorde de mim, deixe nos comentários qual seria a sua lista, quais seriam os seus argumentos, que eu vou adorar ler e responder talvez. Aí a gente pode ter uma discussão sobre quais são os critérios mais importantes para um guarda real, quais são os nomes mais importantes e assim por diante, que eu acho que é uma discussão muito legal dentro das crônicas. E aqui eu não estou considerando simplesmente os melhores nomes da Guarda Real também, eu estou considerando a grandeza deles, o impacto que eles tiveram para a história das crônicas, também foi um fator importante. E eu fiz um top 7, afinal são os 7 membros que a Guarda Real costumam ter, mas a ordem também não é tão fixa, né? Minha opinião varia conforme o tempo, então nada aqui é muito escrito em pedra. E fica o aviso, antes de eu começar, que esse vídeo pode ter alguns spoilers de House of the Dragon e de Cavaleiro dos Sete Reinos. Mas, obviamente, quando eu chegar nos tópicos que vão ter esses spoilers, eu aviso vocês. Sétimo lugar, Sir Steffon Darkling. Bom, aqui com certeza a gente já vai ter a primeira polêmica do vídeo. De fato, o Sir Steffon está longe de ser um dos guardas reais mais habilidosos ou lembrados na história. Ele também não tem nenhum grande feito conhecido em batalha, ou em torneios, ou algo do tipo. Provavelmente você nem lembra quem ele é. Mas o Sir Steffon está aqui nessa lista porque ele tem um elemento dentro da história dele que eu considero fundamental para o membro da Guarda Real. Um ato profundo de lealdade. E, em especial, também vale lembrar que enquanto alguns cavaleiros dentro da história de Westeros foram guardas reais em tempos de paz e estabilidade, outros foram guardas reais em tempos de crise e conflitos. E é aquela coisa, mar calmo não faz bom marinheiro, e eu acho que um guarda real que atuou em tempos de crise sempre merece uma atenção especial, porque o período exigiu mais dele. Eu sigo esse critério também para avaliar a mãos do rei, para avaliar os próprios reis e rainhas e assim por diante. O Sir Steffon, por sua vez, foi um cavaleiro da Guarda Real durante o reinado do rei Viserys I e estava em Porto Real quando o rei faleceu e os Verdes começaram a planejar tomar o controle da cidade e do reino, adiando o anúncio da morte do Viserys e coroando o Aegon II em seu lugar, dando assim um golpe na rainha Rhaenyra. Inicialmente, o Sir Steffon pareceu ficar do lado do Aegon, mas só até ter a oportunidade de se organizar e de escapar do castelo. Ele então reuniu alguns dos seus apoiadores, roubou a coroa do rei Viserys e partiu para a Pedra do Dragão para servir a Rhaenyra. E foi justamente o fato dele ter levado a coroa do Viserys para a Pedra do Dragão que permitiu que a Rhaenyra fizesse uma cerimônia própria de coroação, o que foi um simbolismo importante para o Partido dos Negros dentro da Dança dos Dragões. Após isso, o Sir Steffon foi feito senhor comandante da Guarda da Rainha,
E embora ele não tenha tido grandes feitos durante a dança, e até tenha morrido de uma forma meio trágica e talvez até um pouco patética ao tentar domar um dragão durante a semeadura, esse ato de lealdade dele, de passar pro lado da Rhaenyra, pra mim é muito marcante. Porque pensem, quantos membros da Guarda Real nós conhecemos dentro da história das crônicas que carecem de lealdade, o que deveria ser a marca principal do seu trabalho. A gente vê dentro das crônicas um período em que a Guarda Real está totalmente decadente, justamente porque eles são muito corruptos e pouco leais. Já o Sr. Steffon foi tão fiel a Rhaenyra e ao desejo do rei Viserys de que ela fosse herdeira, que ele teve esse ato de fugir e levar para ela a coroa do pai. Obviamente, tiveram outros membros da Guarda Real que também apoiaram a Rhaenyra durante a dança, como o Sr. Eric Cargill. E eu até pensei em colocar ele na lista porque o outro irmão dele, né, o Sr. Arryk, acabou ficando do lado do Aegon II. Então é interessante a gente analisar também que esses dois irmãos não só escolheram lados diferentes políticos da guerra, como ficaram contra a própria família, o que deve ter sido difícil para eles. Então também é um ato de lealdade interessante da parte deles. Mas, enquanto o Arryk já estava em Porto Real quando o Aegon II foi coroado e só continuou ao lado dele, do mesmo jeito, o Eric já estava com a Rhaenyra quando a notícia da morte do Viserys chegou para ela, e ele só ficou do lado dela, diferente do que é mostrado na série, onde é ele que rouba a coroa do Viserys para ela. O Sr. Steffon podia ter tranquilamente ficado de boa em Porto Real e apoiado o Aegon II. Ele já estava em Porto Real, já tinha posição segura lá, mas ele opta pelo caminho mais difícil, por acreditar nos valores dele, por fazer valer a lealdade na Rhaenyra e nos últimos desejos do rei Viserys. Eu acho que esse ato de lealdade dele é maior e merece esse reconhecimento. Também fica aqui uma menção honrosa para o Sr. Rickard Thorne, que durante a Dança dos Dragões também ficou encarregado de proteger o jovem príncipe Maelor Targaryen, um dos filhos do rei Aegon II, que não existe lá em House of the Dragon. Durante o começo da dança, o Sr. Rickard teve a missão de levar o Maelor em segurança até Vila Velha, mas ele acabou parando em Ponte Amarga, onde uma multidão reconheceu o jovem príncipe e tentou tomar a criança dele. O Sr. Rickard então defendeu o príncipe bravamente, mas ambos acabaram sendo mortos pela multidão. E isso pode parecer um feito pequeno, mas se a gente lembrar que em A Fúria dos Reis, a Cersei também tentou levar o príncipe Tommen para fora de Porto Real, escoltado pelo Sr. Boros Blount, mas os homens do Tyrion interceptaram o Sr. Boros e ele simplesmente entregou o Tommen. Então assim, a gente vê como ser leal é uma qualidade fundamental para a Guarda Real e que nem todos os cavaleiros que vestiram o manto branco possuíam essa qualidade. Obviamente, todos os que eu coloquei aqui na lista têm isso em maior ou menor grau. Sexto lugar, Sr. Ryan Redwyne. Seguindo na linha de atos de lealdade, mas dessa vez somados com habilidade em combate, nós temos o Sr. Ryan Redwyne, que foi um membro da Guarda Real entre os anos de 60 DC até 105 DC, mais de 40 anos servindo, o que é muito tempo, ainda mais em Westeros. Basicamente, o Sr. Ryan serviu o rei Jaehaerys I pela maior parte da sua carreira, e também serviu alguns poucos anos o rei Viserys, e também foi o senhor comandante da Guarda Real durante o governo do Jaehaerys. E três coisas marcam a carreira do Sr. Ryan. A primeira é que ele foi um cavaleiro muito famoso, especialmente pela sua habilidade em justas. Vale lembrar que, tendo servido o rei Jaehaerys e o rei Viserys, o Sr. Ryan não passou por muitos períodos de conflito. Por isso, provavelmente, ele não tem tantos feitos em batalha ou em lutas de verdade. Mas, em torneios, ele era quase imbatível, tendo ganhado pelo menos 2 grandes torneios em Westeros, um em Porto Real e outro em Vila Velha. Nesse último, ele chegou a quebrar 30 lanças contra o Sr. Clement Crabbe, no que ficou conhecido como a melhor exibição de justas na história dos Sete Reinos. Além disso, o Sr. Ryan era um homem que acreditava firmemente nos seus votos, tanto que no ano de 73 DC, o Sr. Ryan descobriu que um dos seus irmãos juramentados, o Sr. Lucamore, tinha quebrado seus votos e já era pai de 16 filhos, entre 3 mulheres diferentes com quem ele tinha se casado secretamente. O Sr. Ryan então não teve dúvidas e entregou o Sr. Lucamore, que foi castrado pelos próprios irmãos juramentados e mandado para a muralha pelo rei. Então, mais uma vez, um cara que acreditava em lutar até mesmo contra a possível corrupção da Guarda Real, algo que a gente vê em falta no período atual das crônicas.
Mas, como ponto negativo, o Sir Ryan também é lembrado por ter servido como mão do rei durante um único ano no governo do rei Jaehaerys, mas ele foi amplamente reconhecido como uma das piores mãos da história dos Sete Reinos. Ainda assim, o seu legado de cavalaria foi muito forte. Não à toa, durante a infância, tanto o Bran quanto o Jon Snow queriam ser como o Sir Ryan. Por tudo isso, ele é um dos maiores membros da Guarda Real, na minha opinião, e merece estar na lista. Quinto lugar, Sir Criston Cole. De novo, vamos para a polêmica. De fato, o Sir Criston Cole pode ser um nome questionável, tanto por ter quebrado seus votos, caso você acredite na versão que ele dormiu com a Rhaenyra, nos livros isso é apenas uma especulação, ou caso você entenda que ele traiu a Rhaenyra ao apoiar o rei Aegon II. No caso do Sir Criston Cole, ele já era leal aos Verdes muitos anos antes da dança começar, e ele se manteve leal a essa crença até o fim. Mais do que isso, o Sir Criston nunca recuou na luta contra o lado dos negros, e foi tanto mão do rei do Aegon II, quanto liderou seus exércitos em algumas das principais batalhas da guerra. Não à toa, ele ficou conhecido como o Fazedor de Reis, por conta desse apoio inabalável que ele deu ao Aegon II. E aqui eu tenho alguns spoilers sobre o final da Dança dos Dragões, então caso você não queira ver, tente pular para o próximo tópico. Bom, no final da guerra, o Sir Criston Cole acabou falecendo lutando pelo lado dos Verdes, e apesar de um apoiador da Rhaenyra poder olhar para o Sir Criston Cole e ver ele como um traidor, e a série faz ele parecer um incel que foi rejeitado e pegou ódio de mulher, nos livros, independente do motivo, ele foi a voz mais ativa do rei Aegon II e nunca recuou desse propósito, lutando por ele até o fim. Nos livros a gente não sabe o que fez ele sair do lado da Rhaenyra quando ela ainda era uma princesa, mas ele passou pro lado dos Verdes e ficou nesse lado até o fim. E eu acho que, de certa forma, isso torna ele um grande nome da Guarda Real, ainda mais pelo peso histórico que as decisões e o apoio do Criston Cole geraram para a Dança dos Dragões. E pelo que sabemos, levando em conta os torneios, ele também era um cavaleiro muito bom, que entrou na guarda por mérito próprio. E como vimos no caso do Sir Ryan Redwyne, não é incomum membros da Guarda Real se envolverem diretamente na política do reino. E até mesmo o Senhor Comandante costuma ter um papel ali no Pequeno Conselho. Então o fato do Sir Criston Cole ter extrapolado um pouco das suas funções e se envolvido com as decisões políticas não é algo necessariamente incomum. E ter um membro da Guarda Real que possa liderar exércitos, eu acho que é uma qualidade bastante interessante. Então, por tudo isso, eu acho que ele merece estar na lista dos grandes nomes da história da Guarda Real. Quarto lugar, Sir Arthur Dayne. Bom, o Sir Arthur Dayne dispensa apresentações. E podem perceber que, a partir de agora, a gente vai sair do quinto lugar, que é o Sir Criston Cole, que é um patamar mais questionável, dentro da Guarda Real, e a gente vai para um outro nível, para os quase deuses da história da Guarda Real, a partir do quarto lugar. Pelo que sabemos, o Sir Arthur Dayne provavelmente foi o guerreiro mais habilidoso da história de Westeros. Muito embora eu sempre critique o George R. R. Martin por não ter colocado mais exemplos do Sir Arthur em ação dentro da história. Nós vemos muito pouco o Sir Arthur Dayne lutando dentro dos livros, mas fato é que ele é valorizado por muitos personagens como o mais habilidoso de todos, incluindo o Ned Stark, que cita ele como o cavaleiro mais impressionante que ele já viu lutar. Obviamente, ser habilidoso em combate é algo fundamental para um membro da Guarda Real, por isso o Sir Arthur Dayne é indispensável na lista. Fora o fato dele portar a Alvorada, que é uma espada que já meteria medo em qualquer inimigo que se deparasse com ela. Porém, além da habilidade em combate, vale citar que o Sir Arthur também era famoso por ser um homem que vivia os valores da cavalaria. O exemplo disso é quando ele lutou contra o Cavaleiro Sorridente, que foi um dos bandidos da Irmandade da Mata do Rei. E, durante a luta, após a espada do meliante ser destruída, o Sir Arthur deu uma pausa no combate para que o Cavaleiro Sorridente pudesse trocar de arma. E, embora eu odeie o Príncipe Rhaegar e discorde das suas decisões que ele tomou durante a rebelião do Robert, o Sir Arthur morreu para cumprir as últimas ordens que ele recebeu do Príncipe Rhaegar. Eu culpo o Rhaegar por ter deixado 3 membros da Guarda Real protegendo sua amante lá em Dorne, enquanto seu pai, sua esposa e seus filhos eram massacrados em Porto Real. Mas, uma vez recebendo essa ordem,
o Sir Arthur nunca recuou e cumpriu a ordem até o fim, mesmo com a guerra já estando perdida, mesmo com o Rhaegar e os Targaryen já estando mortos, mesmo lutando em menor número, ele lutou até o fim e morreu cumprindo as ordens do príncipe real. Esse é um ato gritante de lealdade e que eu acho que vale a pena a gente valorizar essa decisão do Sir Arthur Dayne, mesmo que nesse caso eu acho que ele estava lutando pelo príncipe errado. Tá, e antes de eu ir pro terceiro lugar, vale falar que agora vai ter um spoiler grande de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, se você não quer ter o spoiler de Cavaleiro dos Sete Reinos, vá pro segundo lugar da lista. Terceiro lugar, Sir Duncan o Alto. Aqui também pode ser um pouco polêmico, mas vai falar mais alto tanto o meu apreço pessoal pelo personagem do Sir Duncan, quanto pela história dele. Não dá para descartar o fato de que o Sir Duncan foi talvez o plebeu que subiu mais alto na história de Westeros e fez tudo isso sem nenhuma malícia ou ambição particular. Tudo que o Sir Duncan queria na vida era sobreviver e ser um cavaleiro andante, respeitando seus votos e lutando por aquilo que ele acreditava. E a sua jornada com o Egg são provas disso, são provas desses valores que ele tem, a tal ponto que os deuses parecem ter recompensado os dois, tanto Duncan quanto o Egg, transformando o Egg no rei Aegon V e o Sir Duncan no senhor comandante da Guarda Real. Infelizmente, a gente ainda não tem tantas informações sobre como foi o governo completo do Aegon V e qual papel o Sir Duncan teve durante todo o processo de governo do Egg. Mas, fato é que ele sempre foi um cavaleiro leal e que entendia e vivia os princípios de que um cavaleiro sempre deve lutar pelos mais fracos e pelos oprimidos. Além disso, embora muita gente critique o fato do Sir Duncan não ser um espadachim tão bom quanto um Sir Arthur Dayne da vida, a verdade é que lutando, ele era implacável. Só que ele tinha um estilo de luta das ruas ao seu favor. Ele podia não ser tão brilhante com a espada na mão, mas ele sabia lutar. Não à toa, ele venceu um príncipe Targaryen durante um julgamento por combate, e depois, anos mais tarde, venceu o Tempestade Risonha, quando os Baratheon se rebelaram contra o Trono de Ferro, na época em que ele já era senhor comandante da Guarda Real. Ou seja, o Sir Duncan podia não ter um estilo tão clássico de espadachim, mas ele sabia sim lutar e fazia isso muito bem. E, como membro muito leal da Guarda Real, o Sir Duncan manteve os seus valores de cavaleiro até o final da sua vida, porque ele salvou várias pessoas durante a tragédia de Solar Estival, tirando várias pessoas do castelo em chamas, talvez até tenha tirado a princesa Rhaella, que estava dando à luz ao Rhaegar naquela noite. Muito provavelmente foi o Sir Duncan que tirou ela da fortaleza em chamas e depois voltou para tentar salvar mais gente e acabou perecendo nas chamas, junto do seu rei e melhor amigo, o Egg. Poucos personagens na história de Westeros são tão fodas e tão marcantes quanto o Sir Duncan, então pra mim é impossível ele não estar nessa lista. Segundo lugar, Sir Barristan Selmy. Quem acompanha o canal já sabe, já tinha certeza que o nosso amado Sr. Vovô estaria nessa lista. E não é à toa. De todos os cavaleiros que conhecemos na história de Westeros, o Sir Barristan é com certeza o que o Martin mais deu atenção na hora de descrever os seus feitos. E o Sir Barristan sempre foi um cavaleiro completo. Desde muito novo, ele já disputava as justas e já ia muito bem nelas, sendo que é daí que vem o seu apelido de O Ousado, quando ele tentou entrar numa justa com 10 anos de idade. Anos mais tarde, quando já tinha 16, ele venceu numa justa o próprio Sir Duncan o Alto e foi ali mesmo condecorado cavaleiro. Mais tarde, ele lutou bravamente junto do exército real contra os reis das 9 moedas e simplesmente acabou com a 5ª rebelião Blackfyre com as próprias mãos ao matar o Meleys o Monstruoso em um combate singular e aí ganhar seu espaço na Guarda Real. Depois, anos mais tarde, durante o desafio de Valdocaço, o Sir Barristan escalou as muralhas da cidade sozinho, se infiltrou na fortaleza local e retirou o rei Aerys do calabouço em que ele estava preso, tudo por conta própria, matando diversos inimigos que entravam no seu caminho e depois carregando o rei até um estábulo, roubando um cavalo e fugindo da cidade. De novo, tudo sozinho, basicamente carregando o rei nas costas e ainda tendo sido ferido durante a missão. Basicamente, o Sir Barristan era o James Bond de Westeros. E, assim como o Sir Arthur Dayne, ele também lutou contra a Irmandade da Mata do Rei e matou o líder da Irmandade,
que era um cavaleiro chamado Sir Simon Toyne. Anos mais tarde, durante a rebelião do Robert, o Sir Barristan também lutou bravamente na Batalha do Tridente, a tal ponto que o Robert enviou seu próprio mestre para cuidar do Sir Barristan, que estava muito ferido, e depois o Robert quis manter o Sir Barristan na Guarda Real. E nos livros, mesmo idoso, já ao lado da Daenerys, a gente vê o Sir Barristan salvando a vida da Dany 2 vezes na história. Uma, quando os homens pesarosos tentam matar a Dany em Qarth, e a segunda vez, quando o bastardo do Titã, um mercenário lá de Astapor, tenta matar a Daenerys quando ela está em Meereen. E mais tarde nos livros, quando a Daenerys vai embora de Meereen, voando no Drogon, é o Sir Barristan Selmy que retoma o controle da cidade em nome da rainha, prende o Rhysdar Zolorak e lidera os Imaculados numa luta contra os Yuncaítas, conforme a gente já viu acontecer nos capítulos liberados de Os Ventos do Inverno. Ou seja, o Sir Barristan tem uma carreira épica e ele é épico em tudo que ele faz. Na minha opinião, o Sir Barristan pode ser até mesmo o maior guerreiro da história de Westeros, competindo com o Robert Baratheon, que também era implacável. Vamos lembrar que na rebelião o Robert quase que nunca é derrotado e tem um momento em que ele vence 3 batalhas num único dia. Talvez num combate singular, nem o Robert nem o Barristan fossem melhor do que o Sir Arthur Dayne, mas em batalha parecia que esses caras tinham uma aura poderosa, viravam uns berserk e venciam tudo. Existe inclusive um mito na comunidade das crônicas de que o George R. R. Martin teria dito que o Sir Arthur Dayne é definitivamente o melhor cavaleiro de Westeros, o mais habilidoso e etc. Mas isso não é verdade. O que o George R. R. Martin disse é que numa luta entre o Sir Barristan e o Sir Arthur Dayne, o Sir Arthur teria vantagem caso portasse a alvorada. Porém, pessoalmente, eu gosto mais do Sir Barristan, até mesmo por ele estar no mesmo nível que o Sir Arthur Dayne, mesmo sem precisar de uma espada mágica. Na minha opinião, o único defeito do Barristan é o fato dele ter se mantido na guarda real do rei Robert. É claro que o Sir Barristan viveu um período muito louco da história de Westeros. Nunca antes tinha acontecido do regime de governo mudar, da dinastia atuante cair e ser substituída por outra. Isso era uma parada nova na história de Westeros. E o Sir Barristan lutou pelos Targaryen até o fim. Ele nunca trocou de lado enquanto os reis Targaryen ainda estavam no poder. Ele só troca de lado depois de todos os Targaryens terem sido mortos. Mas, assim como eu exaltei o Sr. Steffan por ter fugido e ido apoiar a Rhaenyra, eu acho que o Sir Barristan devia ter feito o mesmo. Uma vez que ele soubesse que o Viserys e a Daenerys ainda estavam vivos, ele também devia ter fugido e ido apoiar os dois. Vale lembrar que o Sir Barristan só faz isso dentro dos livros após o Joffrey depor ele da posição de guarda real e humilhar o Sir Barristan, já que o cargo de guarda real é para a vida inteira. Então eu acho que ter se mantido no governo do Robert foi uma mancha no legado do Barristan, mas isso não apaga os seus muitos feitos grandiosos. E no geral, o Sir Barristan é um homem que claramente acredita nos valores da cavalaria, que cometeu um erro, mas sempre serviu seus reis lealmente e fez todo o possível para ajudar a Daenerys a reconquistar o Trono de Ferro e a compensar esse tempo perdido em que ele não esteve servindo ela. Então, por conta disso, eu acho que é impossível fazer essa lista sem o Sir Barristan Selmy. 1. Sir Aemon Targaryen, o Cavaleiro do Dragão. Mas se a gente fala de guarda real, não dá para o número 1 da lista não ser o Sir Aemon Targaryen, o Cavaleiro do Dragão. Alguns meses atrás eu já fiz um vídeo inteiro no canal só para falar da história dele, mas basicamente o Sir Aemon é o maior e o melhor cavaleiro da história de Westeros. Ele não só é bom em todos os critérios possíveis, como ele não tem nenhuma mancha no seu legado. Desde muito jovem, o Sir Aemon sempre foi considerado o melhor espadachim do seu tempo. Não à toa, ele foi feito cavaleiro aos 17 anos e recebeu a Irmã Sombria, uma das espadas de aço valeriano da casa Targaryen. E não muito tempo depois disso, ele já entrou para a Guarda Real, onde ele serviu por quase 30 anos, provavelmente foi um dos membros mais jovens a entrar para a Guarda, e ele passou pelo reinado de 5 reis diferentes. O Aegon III, Daemon I, Baelor I, o seu pai, o Viserys II, e por fim o seu irmão, o Aegon IV. Durante o reinado do rei Daemon I, o Sir Aemon liderou os exércitos Targaryen nas guerras contra Dorne, salvou o rei de uma tentativa de assassinato, participou de diferentes batalhas e combates singulares no campo dornês e até foi feito prisioneiro por meses sem sucumbir. Depois ele foi liberto pelo rei Baelor, mas mesmo tendo ficado como prisioneiro em Dorne em uma gaiola exposta ao sol por meses, ele ainda assim, depois de ser liberto pelo Baelor, teve que salvar o rei, carregando o monarca a pé
por todo o caminho do espinhaço de Dorne até as Terras da Tempestade. Mais tarde, quando seu irmão, o Aegon IV, que ele odiava, assumiu o Trono de Ferro, o Sir Aemon manteve sua lealdade como guarda real, ainda que nunca baixasse a cabeça para o irmão, que era um traste, e que tentava o tempo todo desonrar a rainha Nerys, que também era irmã dos dois, e o amor da vida do Aemon. Para defender a irmã, o Sir Aemon lutou julgamentos por combate em seu nome e venceu, participou de torneios como Cavaleiro Misterioso para impedir que o rei coroasse uma amante como Rainha do Amor e da Beleza e desonrasse a irmã, e sempre impediu que o Aegon IV fizesse qualquer acusação formal contra a rainha ou tentasse deserdar os filhos dela, algo que o rei queria muitas vezes fazer e não fez por medo do Sir Aemon. E no final, mesmo odiando profundamente esse irmão maldito que ele tinha, o Sir Aemon ainda morreu defendendo o Aegon IV de uma tentativa de assassinato. Ou seja, se esse cara não é a epítome do que é ser um grande cavaleiro, eu não sei mais nada nessa vida. Ele é muito foda e ele não tem nenhuma mancha no legado dele. Não tem nenhum caso dentro da história dele que a gente fala assim, não, mas isso aqui que ele fez foi meio questionável. Não, ele sempre defendeu os reis que ele serviu, lutou bravamente, sempre foi leal, era um cavaleiro espetacular, e ainda tem essa coisa meio romântica de que ele defendeu a irmã que ele amava por toda a vida e agiu contra o rei, que era um traste, estava certíssimo de não baixar a cabeça, porque ele também era irmão do rei, então ele tinha essa liberdade maior que outros membros da Guarda Real. Mas eu acho que essa ideia de ele se expor e enfrentar o rei, impedir que ele fizesse todas as bobagens que ele queria, era também algo a ser valorizado. E claro, essa aqui é a minha lista, e você vai perceber que faltaram nomes aqui, como o Geralt Hightower, o Touro Branco, ou o Jaime Lannister. Mas assim, não tem como colocar o Jaime Lannister como um grande nome da história da Guarda Real se você quer ele pra tua Guarda Real. Porque vamos lembrar que o feito mais famoso que o Jaime tem foi matar o rei que ele servia. Então, eu acho que isso é uma mancha muito grande para um membro da Guarda Real, né? Matar a pessoa que ele jurou defender. O próprio Jaime sabe disso, então eu acho que, claro que nos livros a gente vê ele tentando uma redenção, tentando escrever uma história melhor para ele no livro branco, mas ele não chegou nesse momento de redenção total como guarda real ainda dentro da história. Então eu acho que o nome dele ainda é muito manchado. O Sir Geralt Hightower é um nome muito famoso, mas eu acho que, assim como o Sir Arthur Dayne, também carece um pouco de feitos, e por mais que ele seja um nome muito respeitado da Guarda Real, eu acho que ele não é tão emblemático quanto o Sir Arthur, o Sir Barristan, o Sir Aemon, e eu acho que os outros nomes que eu trouxe aqui tinham motivos específicos para colocar na lista, para valorizar, mas o Sir Geralt Hightower talvez pudesse estar aqui, mas eu sinto a mesma coisa que o Sir Arthur Dayne, carece de mais feitos descritos dele nos livros, e o Sir Arthur Dayne, por outro lado, a galera fala muito sobre ser o maior cavaleiro, sobre ser muito habilidoso, eu acho que não tem nada tão marcante assim do Geralt Hightower. Mas enfim, com certeza tem outros nomes que podiam estar na lista, outros nomes que são menos lembrados e que nem eu lembrei para colocar aqui, talvez, se possa lembrar e dizer aí nos comentários. E quando sair Fogo e Sangue Parte 2, talvez a gente conheça mais de alguns membros da Guarda Real que foram marcantes e que pudessem estar dentro dessa lista. Enfim, como eu disse, essa foi a minha lista, e um dos critérios que mais me saltou quando estava fazendo ela foi essa ideia da lealdade inabalável que alguns membros da Guarda Real tiveram. Não só lealdade a uma pessoa específica, mas acreditar muitas vezes numa causa específica, ou até nos valores de cavalaria, e acho que isso é muito marcante para alguns membros da Guarda. E outros têm feitos muito marcantes em batalhas, né, ou como Sir Barristan, em momentos decisivos da história das crônicas, que eu também valorizei. É uma lista subjetiva e nos comentários você pode deixar aí a sua lista para eu ler e avaliar se você é maluco ou se você tem bom gosto com cavalaria em Westeros. No mais, é isso. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.